Nós vamos falar agora sobre um trabalho cheio de significado e emoção, a eternização de buquês. Transformar flores em lembranças duradouras é uma arte que carrega histórias, sentimentos e momentos únicos. E para conversar sobre esse universo encantador, nós recebemos aqui no estúdio a designer floral Joelice Rebouças, que vai compartilhar sua experiência, inspirações, também o processo desse trabalho que deixa uma marca de amor na vida das pessoas. Boa tarde, Joelice. Olá, boa tarde, Lohan. Boa tarde a todos. É isso, como você mesmo falou, a questão das flores, ela eternizar é realmente um sonho, né? É um sonho porque a entrega, quando você recebe ou quando você presenteia alguém com a flor, aquele momento é tão carregado de sentimentos, né? Que a pessoa não quer nunca que aquela flor ela murche, né? Exatamente. Que ela se acabe. Ela quer manter isso eternizado, né? E essa é a nossa proposta nos quadros de eternizações de buquê. A gente leva com que essa emoção ela perdure por muito tempo e por muitos anos ao lado do casal, né? Que maravilha, gente. E o que é que te motivou, Joelice, a trabalhar com eternização de flores? Então, tudo isso começou assim, dando ao presente de amigos, os familiares, e de repente eu me percebi fazendo, né? E realmente estou me sentindo muito realizada fazendo todo esse trabalho, mas é um trabalho que tem um fundamento, né? Trazer ele um quadro, uma memória efetiva, né? E isso tudo é muito bem pensado, porque a gente também alinha com as cerimonialistas, alinha com a noiva. E esse quadro, ele leva muito tempo para poder voltar aos cuidados da noiva. Então, tem toda uma etapa para ser cumprida até chegar à finalização e fechamento do quadro. Então, a maior parte, né, das pessoas que eternizam as suas flores são mais buquês? Sim. Acontece também em outras situações? Sim, acontece às vezes de um noivado, né? E aí a pessoa também quer, a partir do noivado, já começar a fazer essa eternização e depois chegar também na parte do casamento. Mas já aconteceu assim, mas a maioria das vezes é mais a parte do casamento, do buquê. Exato. De tantas histórias, né, que você acaba eternizando com essas flores, com os buquês, tem algum em especial assim que você lembra aqui, que se emociona? Sim, a gente recebeu uma demanda de uma madrinha, né, de um dos casamentos, que ela queria eternizar, ela pegou o buquê da noiva e depois, então, ela nos contratou para fazer esse trabalho de eternização, porque ela devolveu para a noiva o buquê eternizado. Então, a noiva não imaginou que ela ia estar de volta com seu buquê eternizado em um quadro. Então, isso foi uma emoção muito grande, tanto para mim, em fazer de volta essa lembrança desse casamento para a noiva, como ter conseguido, né, realizar o trabalho que a madrinha queria fazer de fato. Isso é realmente uma história que é difícil de ser vista, isso, né? O buquê retornar para a noiva e de uma maneira super especial, que acredito também que você entende como um trabalho que você faz, mas também uma missão, né, Joelice? Olha, você vê a transformação dessa flor, é realmente encantador, né? Porque tem flores, também tem a sua personalidade. Então, tem flores que ela vai aceitar muito bem o processo, tem outras que nem tanto. Então, tem flores que vai mudar o tom, né? O tom da forma anterior que recebi até o finalizamento do quadro. Então, isso depende muito. Bacana. Cada uma com a sua particularidade. Mas, assim, eu já estou muito curioso, eu queria que você explicasse um pouquinho como é que funciona esse processo de preservação das flores e quais são os desafios dessa técnica, que eu imagino que deve ter um cuidado, assim, enorme, né? Então, quando a gente recebe o buquê, ele precisa passar por um processo todo de higienização, né, de entendimento da peça. Essa peça aqui, ela já se encontra desidratada, né? Então, ela é uma rosa e ela já se encontra desidratada e ela vai passar por várias etapas. Para o retorno do buquê, a noiva é em média de 40 a 60 dias. Então, eu preciso acompanhar essa transformação. Eles passam por alguns processos químicos também, outros nem tanto. Existem várias técnicas dentro de um quadro. Existe a técnica de prensado, existe a de ponta-cabeça, e existe também a técnica que é das químicas, para que ela, então, mantenha preservada, tirando dela toda a água. Ela precisa tirar a água e ficar com esse sonzinho de papel.
Tá parecendo um papel, tô vendo você Exato, manuseando, né? Tem, Com parece licença papel. aqui, olha só. Vou pegar aqui. É bem sequinha, gente. Né? Se puder dar o close aqui, olha só. E você manuseia, é bem sequinha. Como é que funciona esse processo de desidratação? Então, ele, como eu te falei, cada quadro depende do que eu recebo, né? Sim. Que a noiva, então, geralmente alinha comigo tudo isso, né? E a gente também vai acompanhando todo o processo da noiva até chegar o buquê. E aí, quando ela chega, o buquê, a gente, então, vai passar por algumas fases. E as fases da retirada da água, o processo químico, o do ponta-cabeça, que às vezes a gente vai botar ela só de ponta-cabeça e ela vai saindo aos pouquinhos a água. Mas só que nem todas aceitam esse processo, né? Tem algumas que não aceitam, então a gente tem que passar por alguns processos químicos. E daí a gente vai informando a noiva, como que você vai querer esse seu quadro depois? Você vai querer esse seu quadro em uma cúpula? Ou você vai querer seu quadro em um quadro com a tampa de vidro? Ou o seu quadro em uma tampa de acrílica, como estou apresentando e trouxe aqui para vocês. Então aí a gente vai alinhando tudo isso, então ela fica ansiosa para receber esse buquê de volta, porque tem todas essas etapas de construção até finalizar o fechamento do quadro. Então são várias etapas, com muito cuidado, com muita técnica, entendendo também assim questões químicas para poder tratar e não perder esse momento e eternizá-lo, né? Mas assim, depois de pronto, né, passou por todo esse processo, você recebe um quadro como esse, recebe a cúpula, como é que é a reação? Você falou sobre a expectativa, né, as noivas super ansiosas, mas quando recebem aquela flor eternizada, como é que é a reação delas? Não, elas ficam assim impactadas, né, com o resultado, porque muitas delas, quando está alinhando comigo, tudo bem. Quando recebe esse presente de uma madrinha ou de uma mãe, então esse trabalho, elas ficam extremamente elucidadas com o resultado. Mas tem algumas flores que elas não aceitam o processo, que são aquelas que detêm muita água, né? Então, se for uma flor que detém muita água, não tem técnica que consiga tirar ela da flor, entende? Entendo. Tem que ser uma flor que aceite o processo. Agora, ela não pode deter muita água. Se ela deter muita água, tem alguns cactos que não aceitam. Mais então, suculentos, né? Suculentas não aceitam. Elas detêm muita água. Por mais processo que a gente coloque, ela não vai conseguir sair. As suculentas não têm condição. E olha, a Joelice trouxe também aqui uma montagem para ser feita ao vivo no nosso programa. E como é que vai ser essa montagem, Joelice? Então, esse buquê aqui foi um pequeno buquê onde a noiva, né, geralmente elas pedem muito que o buquê seja ele ou desconstruído ou em formato de buquê onde vem com caule, né? Esse daqui eu estou tentando mostrar que ele vai ser um buquê desconstruído, né? Onde a gente vai estar com algumas etapas aqui, construindo ele. Eu só não vou fazer a colagem, porque às vezes demora muito, tá? Então, eu estou fazendo aqui, mostrando o processo onde a gente vai tentando, fazendo as combinações das cores e sempre lembrando, né, que tentar sempre voltando para o buquê original que eu recebi. Ele não pode ser distorcido do original. Ele tem que trazer toda a proposta que eu recebi lá no início, que foi trazer de volta o buquê dessa noiva, mas o buquê dela ao vivo, só que ele é eternizado, né? Sim. Ele é eternizado. Então, normalmente é através de uma fotografia. Isso. A noiva ou quem encomenda entrega para você, ela tem essa imagem e aí você tem sua liberdade, mas você segue muito do padrão dele. Tem que estar próximo do que eu recebi. Não posso criar muita moda dentro do que está previsto lá no buquê original da noiva. Eu tenho que estar trazendo a proposta inicial, que é o buquê original dela. Então aqui a gente vai botando gradativamente as peças, vendo como é que fica, o que é que combina mais, o que é que não combina. Aqui é um girassol, né? Olha só. Desidratado, né? Desidratado. Mas muito lindo, continua Ele fica lindo. todo o processo e tem uns que nem parece que está no processo de desidratação, né? É verdade. Aí a gente vai montando, olhando, né, a referência principal, que é a do buquê da noiva, e vamos aqui fazendo toda essa montagem. Nesse caso você está montando aqui sem colar, né? Por conta do processo. Mas que tipo de cola é utilizada para poder fixar? Uma cola branca
cola branca é uma mesmo, cola né? branca, não tem nenhuma cola de forma muito especial, não. É uma cola branca, é porque se eu fosse colar branca aqui, ela ia demorar para colar. Então, de qualquer forma, eu não ia conseguir te apresentar ele todo colado. Então, aqui a gente está fazendo um processo como se fosse na cola, mas é a cola branca mesmo. Nossa, agora esse buquê é bem rico, né? Com vários Essa noiva, tipos. ela tinha uma personalidade muito forte. Então, geralmente, elas mudam e montam assim um colorido muito grande. Mas isso não quer dizer que os brancos também têm toda a sua leveza também, dos buquês brancos, né? Aqui também é um preservado, ó. Ele está todo preservado. É tipo uma samambaia preservada. Olha a zoadinha do papel. Tudo ressecadozinho. Todo né? ressecado, As hortênsias. Normalmente, em quanto tempo, né? Depois desse processo, contando o processo de químico, de desidratar as folhas, as flores, até a colagem, fechou aqui no caso dessa moldura, quanto tempo para ficar pronto, normalmente? Em média, né? Claro, cada um vai ter seu... Para mim devolver para a noiva, ele é até 60 dias, né? De 30 a 60 dias, depende das espécies que eu recebo. Tem espécie que é muito rápido, que ela perde muito rápido o líquido, né? Que detém nas flores. Tem outras que demoram muito, então tem umas que levam realmente um processo um pouco maior. Então, em média, 60 dias. Até 60 dias para a pessoa receber de volta o buquê. E é quando elas já estão fazendo suas primeiras boldas, né? Sim. E aí recebendo o buquê. Acaba combinando, né? Combinando, exatamente. Aí as pessoas às vezes me perguntam, Jô, e vai mudar o meu quadro? O seu quadro, ele não vai mudar, ele talvez mude alguns tons. Alguns tons, sim, né? Alguns tons aqui, ele pode acastanhar alguns, mas isso não quer dizer todos, né? Todos não vão acontecer. E levam a durabilidade de muitos anos. Depende muito do cuidado que a pessoa tem ao seu quadro. Não mantenha uma parede úmida, né? Não deixar em exposição também, né? De muita luz, exposição de sol. Quanto não isso vai ficar por anos, muitos anos mesmo, na casa da noiva. Eu posso dizer que por muitas décadas. A gente só não pode dizer quanto tempo, porque tudo isso é muito botânico, né? Então, a gente não... Mas só posso te dizer que isso vai ser por anos na sua casa, por muitos anos. Isso passando aí, né, para filhos, porque assim, ao mostrar uma peça como essa, né, emoldurada na sua sala, no seu ambiente, e ali toda vez que um filho passar, um neto passar, diz, isso aqui diz muito sobre o início da nossa família, né? Exatamente, as recordações vão estar sempre vivas, né? Sempre vivas. Hoje é impressionante, né, a quantidade de trabalhos vinculados à nossa memória afetiva. Isso é um diferencial do seu trabalho também? Exatamente, a gente faz essa proposta justamente nisso, de trazer com que as pessoas preservem, né? Preserve aquele momento, preserve a questão do seu relacionamento. Eu costumo dizer que o quadro ele só muda ao tempo, da mesma forma que o relacionamento também vai mudando e amadurecendo. Então, essa é a nossa proposta, que as pessoas mantenham vivo, né, aquele momento de muita alegria e trazer de volta esse quadro emoldurado lá num cantinho reservado na sua casa. E como você muito bem falou, seja memórias, e é uma memória afetiva muito, muito bacana, né? De trazer ao longo do dia, né? É muito bacana mesmo. Joelice, como é que as pessoas podem te encontrar nas redes sociais? Então, nós temos o nosso Instagram, né? Que é o organizarte.se, onde a gente lá apresenta, né, todo o nosso trabalho quando as pessoas nos acionam. Temos muita parceria também com as nossas cerimonialistas. Hoje aqui na nossa cidade nós temos muitas cerimonialistas de muito potencial. Mas assim, eu quero de antemão, né, agradecer mesmo a oportunidade de trazer todo esse trabalho aqui para vocês e a gente apresentar o nosso trabalho. Perfeito. Nós é que agradecemos por sua participação, Joelice. Parabéns pelo trabalho, que é cheio de leveza, sensibilidade e também muita beleza, tá?